Um ângulo de segmento é um ângulo cujo vértice está em cima da circunferência e que tem um lado tangente à circunferência e o outro lado secante a ela. Então, esse seria o lado tangente. Se eu prolongasse ele, eu teria uma reta tangente. E o outro lado é secante a ela, ou seja, encosta nela em dois pontos. Vamos chamar esse ponto de B e esse ponto, que é o vértice, de A. Então, esse ângulo alfa aqui é o nosso ângulo de segmento. E o que eu vou demonstrar nesse vídeo é que a medida do ângulo alfa é igual à metade da medida do arco BA. Quando eu falo arco BA, eu quero dizer de B até A no sentido anti-horário. Essa é uma convenção que eu vou adotar. Então, é de B até A no sentido anti-horário. É esse arco aqui. Vou fazer mais ou menos aqui. E quando eu falo a medida de um arco, eu quero dizer, na verdade, a medida do ângulo central que subtende esse arco. Então, aqui é o centro da circunferência e aqui é o ângulo central que subtende esse arco. Então, quando eu falo a medida de BA, eu quero dizer a medida desse ângulo central aqui que subtende o arco BA. Então, existem três casos que nós vamos ter que analisar para demonstrar isso aqui. Vou pegar aqui o círculo, ou a circunferência, melhor dizendo. Aqui está o centro dela. O primeiro caso é quando o ângulo de segmento, quando o lado do ângulo de segmento passa pelo centro da circunferência. Nesse caso aqui, nós não vamos, na verdade, demonstrar nada, nós só vamos verificar essa fórmula aqui. Então, aqui está o lado tangente. Se eu prolongar ele, eu vou obter uma reta tangente. Aqui está o ângulo de segmento. Vamos chamar esse ponto de A, esse ponto de B. Então, esse seria o arco BA. E como eu tenho aqui esse segmento que vai de A até B, passando pelo raio, então esse segmento só pode ser o diâmetro da circunferência. Passando pelo raio, não, passando pelo centro. Então, ele só pode ser o diâmetro da circunferência e, portanto, esse ângulo aqui mede 180 graus. E o arco BA, consequentemente, também mede 180 graus. Lembre-se, a medida de um arco é a medida do ângulo central que subtende esse arco. E o que eu quero provar é que o ângulo de segmento alfa mede a metade disso, ou seja, mede 90 graus. Só que aqui, na verdade, não tem muito o que provar, porque nós sabemos que sempre que eu tenho uma reta tangente e uma reta que passa no ponto de tangência e que passa no centro da circunferência, essas duas retas são perpendiculares. Isso é um fato bem conhecido. Então, esse ângulo aqui é 90 graus por um outro teorema da geometria, que a reta tangente é perpendicular a uma reta que passa pelo centro e passa pelo ponto de tangência. Então, esse ângulo aqui é 90 graus, isso é um fato conhecido. Então, nós já verificamos a relação para esse caso. Eu vou chamar de caso 1. Então, de fato, o alfa mede a metade do ângulo do arco BA. Agora, vamos para o próximo caso. Novamente, aqui eu não demonstrei, certo? Na verdade, eu só verifiquei. Agora, vamos para o segundo caso. Vamos para ou vou tentar fazer aqui do lado. Vamos para o segundo caso. Estou conseguindo selecionar aqui o segundo caso agora. O segundo caso vai ser quando o centro está dentro desse ângulo de segmento. Então, aqui está o ângulo de segmento. Esse é o ponto A, esse é o ponto B, esse é o ângulo alfa. E o centro está dentro do ângulo de segmento. Então, eu vou fazer aqui uma reta que passa, aliás, um segmento que passa por A e passa pelo centro da circunferência. Então, na verdade, eu vou fazer um diâmetro aqui. E nós sabemos, então, que esse ângulo vai ser 90 graus. Esse ângulo aqui vai ser 180 graus. 180 graus. Eu vou chamar esse ângulo aqui de beta. E vou chamar, consequentemente, se esse ângulo mede alfa e esse pedaço mede beta, então essa parte aqui é alfa menos beta. E nós já sabemos que mede 90 graus.
Então, eu tenho a relação aqui, alfa menos beta é igual a 90 graus. Eu vou chamar esse ponto aqui de D. E eu pergunto qual é a medida do ângulo beta. Bom, a medida do ângulo beta é o dobro, aliás, é a metade da medida do arco que ele subtende, é a metade do arco BD. Eu já demonstrei isso em outro vídeo, que a medida de um ângulo inscrito é a metade da medida do arco que ele subtende. Então, a medida do ângulo beta é a medida do arco BD sobre 2. Isso é igual a 90 graus. Vou multiplicar os dois lados por 2, então eu vou ficar com 2α é igual, aliás, 2α menos a medida de BD é igual a 180 graus. Agora, lembre-se, 180 graus é a medida desse arco DA, certo? A medida desse arco aqui. Ele é uma semicircunferência, na verdade, então é 180 graus. Então, eu posso substituir os 180 graus pela medida do arco DA. Esse arco aqui. Agora eu vou isolar o 2α, eu fico com 2α é igual à medida do arco DA mais a medida do arco BD. Ops, já está acabando aqui o meu espaço. Mais a medida do arco BD. Então, 2α é igual. Agora, o que é o arco DA mais o arco BD? Bom, o arco BD é esse pedaço aqui. O arco DA é esse outro pedaço. Então, juntando os dois, eu fico, na verdade, com o arco BA. Então, isso aqui, na verdade, é a medida do arco BA. E, portanto, alfa é igual à medida do arco BA sobre 2. E era isso que nós queríamos demonstrar. Agora, vamos para o terceiro e último caso. Vou fazer aqui uma outra cópia do círculo. O terceiro caso é quando o centro está fora do ângulo de segmento. Então, aqui está o nosso círculo. Esse é o terceiro caso. Vamos escrever aqui o primeiro, o segundo e o terceiro caso. Aqui está o centro. Vamos fazer aqui um ângulo de segmento. Aqui está o lado tangente e aqui está o lado secante. Esse é o ponto A, esse é o ponto B. Esse é o ângulo de segmento alfa. Eu vou prolongar esse lado aqui para fazer uma reta tangente ao círculo ou à circunferência. E agora eu vou partir aqui do ponto A e desenhar um diâmetro da circunferência até aqui o ponto D. Então, nós sabemos novamente que esse ângulo é 180 graus e que esse ângulo aqui é 90 graus. E se eu chamar esse pedaço aqui de beta, se eu juntar o ângulo alfa com o ângulo beta, eu vou ter que obter esse ângulo aqui de 90 graus. Então, eu tenho aqui a relação alfa mais beta é igual a 90 graus. São ângulos complementares, esse pedaço é alfa e esse pedaço é o que falta para 90 graus, que eu chamei de beta. Agora, observe que nós temos novamente esse ângulo beta que subtende o arco DB. Então, se o ângulo beta subtende o arco DB, nós sabemos que a medida de beta vai ser a metade da medida desse arco DB. Já demonstrei isso em outro vídeo. E nós já usamos isso aqui no caso 2 também. Então, eu posso substituir isso aqui e eu fico com alfa mais a medida do arco BD, aliás, DB, sobre 2 é igual a 90 graus. Ou alfa é igual, passando isso aqui para o outro lado, a 90 graus menos a medida do arco DB sobre 2. E aqui eu já posso fazer uma subtração de frações. 90 graus é a mesma coisa aqui. 90 graus é a mesma coisa que 180 dividido por 2. Então, é 180 graus dividido por 2. Agora, já está tudo no mesmo. Já está tudo no mesmo numerador, denominador, aliás. Então, alfa é igual
Vamos colocar tudo na mesma fração. 180 graus menos a medida de dB sobre 2. Agora, observe o seguinte. 180 graus é essa medida aqui, certo? Ou seja, é a medida desse arco. É a medida desse arco DA. 180 graus. Então, dessa medida 180 graus, eu estou tirando a medida do arco DB. Então, eu estou tirando essa parte aqui. Essa parte aqui eu estou tirando. Ou vou pegar uma outra cor. Uma cor mais forte ali, a cor vermelha. Então, eu estou tirando esse arco DB. Então, o que sobra? Bom, sobra só o arco BA, certo? Sobra só o arco BA. Se eu pego o AB, aliás, o DA, desculpe, e tiro o DB, sobra só o BA. Então, esse numerador aqui, na verdade, é a medida do arco BA. A medida do arco BA. Então, eu fico com alfa é igual à medida de BA sobre 2. E era isso que nós queríamos demonstrar. Agora, nós vimos o primeiro caso, que na verdade nós só verificamos, daí demonstramos o segundo e o terceiro caso. Era isso por esse vídeo. Eu espero que você tenha entendido e gostado da explicação.